Fala, meu primeiro ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, mais uma semana firmes e fortes. Teacher Fernando daqui, vocês daí, vamos lá. Tamo junto. Bem, hoje nós começamos então o caderno número 3 do terceiro bimestre, óbvio, caderno 3, terceiro bimestre, né? E eu sei que algumas pessoas talvez ainda não tenham pego esse caderno, mas se você não pegou, não tem problema, não se desespere, não arranque os cabelos, né? Não faça que nem eu, ó. Por quê? Isso aqui é um vídeo, vai estar gravado, vocês podem assistir quando vocês quiserem lá, anotar as respostas, né, as anotações. Então, assim, anotem numa folha de papel que precisar de alguma coisa e quando vocês pegarem o caderno 3, vocês só vão lá e passam a limpo, tá bom? Então não precisa desesperar, não. Vamos que vamos. Até mesmo porque senão a gente atrasa mais, né, galerinha? Então a gente não pode atrasar mais. Então, ó, na nossa unidade 1 a gente vai começar estudando os determinantes, que são os pronomes demonstrativos e referências de tempo e lugar. Então nós vamos ver primeiro os pronomes demonstrativos, que são esses determinantes, e depois a gente vai ver um negócio que é muito chatinho, né? Para quem já estuda inglês, já estudou inglês e vai estudar, você vai se atrapalhar com isso alguma vez na vida, que são as preposições, né, de tempo e de lugar, in, on e at. É muito chato porque tem muitas regras para estudar, né? Então, e elas significam a mesma coisa. Então, as pessoas têm essa dúvida: quando que eu uso in, quando que eu uso on, quando que eu uso at e etc. Mas esse é um segundo momento, porque a gente vai começar mais tranquilo com o uso dos demonstrativos, que tem só uma coisinha que é importante a gente anotar, porque é um problema de língua portuguesa para a língua inglesa, então isso dá bastante confusão. Então, determinantes, pronomes demonstrativos. Vamos lá. Os chamados determiners são palavras que antecedem os substantivos e servem para definir mais precisamente o que estamos falando. Existem vários tipos de determinantes. Nessa unidade veremos os pronomes demonstrativos, certo? Só que existem outros. Como assim determinantes? Que determinam uma palavra, um substantivo. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho casa. Então casa é um substantivo. Então dependendo dos determinantes que eu colocar aqui, eu posso modificar casa. Então eu posso colocar, por exemplo, o artigo a casa. Mas se eu colocar as, fica casas. Se eu colocar uma, volta para casa, né? Se eu colocar algumas casas, se eu colocar minha casa, então repare que essas palavrinhas que vêm aqui, elas só servem para determinar, para indicar alguma coisa para casa que está desse lado. Então, o que nós vamos ver agora são os demonstrativos, que são this, that, these e those. Tá certo? Então são só 4 pronomes demonstrativos. Por que só 4, gente? Porque em português tem uma pancada, né? Em português é este, esta, isto, estes, estas. Só já dá 5. Aquele, aquela, aquilo. Aqueles, aquelas. Em português, ó, 2 mãos cheias. Em inglês são só 4. É singular, plural, longe, perto. Acabou. Então, esses pronomes são usados de acordo com o número dos substantivos aos quais nos referimos e a distância em que eles se encontram em relação a quem fala. Então, isso é importante e eu vou inclusive marcar. Distância. Essa palavra aqui é fundamental e aí vocês vão ver uma coisa que a gente erra, né, em português, mas que em inglês não tem como errar. Então, às vezes, por exemplo, aparece a palavra that, né, e é traduzido como isso. Né, e a pessoa não entende, mas teacher, that não é aquele, aquela, aquilo e etc. Pois é exatamente isto que nós vamos ver agora, porque tudo isto está relacionado à distância. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui. O this indica
algo no singular que está perto de quem fala. Olha só o significado. É importante que você entenda isso daqui. Sabe por quê? Porque o brasileiro não sabe a diferença de este e esse, de esta e essa, de isto e isso. E aí o teacher agora já vai matar a pau com português e inglês para vocês, com os dois. Então, se liga só. This significa só este, esta ou isto. E eu só uso essas palavras quando eu estou falando e está perto de mim. Por exemplo, ó, isto é uma garrafa. Este é o meu lápis. Isto é um celular. Este é o meu mouse. Tá certo? Então está perto de mim. Eu que estou falando e isso está perto de mim. É este, é esta ou é isto? Agora, qual deles? Aí você vai depender da sua frase. Este ou isto, esta ou isto, né? Vai depender. Bem, a segunda palavrinha aqui, que é o these, que parece com a de cima, só que a de cima é mais curtinha, é this, embaixo é these, é o plural um do outro, certo? Então é simplesmente o plural. Então, se é o plural do de cima, ele também é para quando está perto no plural, tá certo? Então, simplesmente esse these, ele vai ser o plural. Então, este, estes, esta, estas. Agora, isto, não existe istos. Então, ele só vai ter dois significados, tá? Então, aqui eles estão conectados. Um é singular e o outro é plural, certo? Então, se eu tiver dois lápis, estes são os meus lápis. Tá aqui, ó, do meu ladinho, tá pertinho de mim. Fechou? Agora, vamos no próximo agora que é onde começa a dar uma complicada. Ainda não, daqui a pouquinho vai dar uma complicada. That indica algo no singular que está longe de quem fala. Então, isso é muito importante. Perto e longe de quem fala. Então, tradução do that. Aquele, aquela e aquilo. Então, esse é o that. Está longe de mim. Quer ver um exemplo? Ó, vocês estão me vendo, né? Aí eu vou falar para vocês assim, ó. Aquela é a bandeira do Canadá. E aquela lá é a bandeira da Irlanda. E nós também temos lá no cantinho, aquela que está lá na parede, é a bandeira da Austrália. Certo? Então está longe de mim. Eu que estou falando e está longe de mim. Tá certo? Então vamos voltar lá. Porque eu tenho those. O those é o plural do that. Então, se o that é aquele, o those é aqueles. Se o that é aquela, o those é aquelas. Se o that é aquilo, o those não tem aquilos. Então, são só duas traduções. E a mesma pegada. Tá longe. Reparou? Então, eu tenho para perto singular e plural e para longe singular e plural. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Singular, plural, perto e longe. Aí, o que acontece agora? Eu vou anotar isto. Deixa eu primeiro apagar isso daqui que vai me atrapalhar. Eu vou anotar agora aqui. Por quê? Em português eu tenho isto, este e esta, né? Para perto. Aquele, aquela e aquilo para longe, né? Só que em português eu também tenho esse, essa e isso.
Então você reparou que em inglês eu tenho só duas possibilidades, né? É this e that, perto ou longe. Só que em português eu tenho três possibilidades. Eu tenho isto, este e essa, que é perto, aquele, aquela, aquilo, que é longe. E eu também tenho esse, essa e isso, que a gente fica meio perdido, que é exatamente o problema do inglês. Então, às vezes, vai aparecer o that, e se você traduzir como aquilo, fica estranho. Mas se você traduzir como isso, fica legal. Mas aí você fica na dúvida, por que não é this, é that? Então você precisa primeiro entender a regra de português. E qual é a regra de português, galera? Quando eu estou falando e está perto de mim, que estou falando, é isto, este ou esta, não é verdade? Quando eu estou falando com alguém e o que eu quero apontar, porque demonstrativo é para mostrar, né? O que eu quero apontar está longe de mim e está longe das pessoas com quem eu estou falando, eu uso aquele, aquela ou aquilo, não é verdade? Então eu estou do seu lado aqui. Aí eu olho lá no céu e falo, nossa, o que é aquilo? Porque está longe de mim e está longe de você, não é? E quando que eu uso o esse, o essa e o isso? Eu uso para longe de mim que estou falando. Longe de mim que estou falando, mas está perto de você. Então, digamos que você estivesse na sala de aula e você está mexendo em alguma coisa embaixo da carteira. Eu estou lá na frente na lousa e você está lá no fundo. Eu vou te perguntar assim, o que é isso? Por quê? Porque eu não estou perto. Se eu estivesse perto, eu ia chegar assim na sua mesa e ia apontar e falar, o que é isto? Estou. Agora, eu estou longe de você. Você está perto, mas eu estou longe. Então eu pergunto, ô fulano, o que é isso aí? Você está mexendo embaixo da carteira. Reparou? Que se eu perguntar o que é aquilo, está estranho? O que é aquilo que você está mexendo embaixo da carteira? Não tem sentido. Está perto de você, mas está longe de mim. Então a questão em português é essa. Perto de quem está falando, né? Longe dos dois. E a gente tem um caso que é longe de quem está falando, mas perto de quem está ouvindo. Em inglês não tem isso. Em inglês, a preocupação é só com quem fala. Então é perto ou longe. Não interessa. Está perto de mim? É this. Está longe de mim? É that. Não importa se está longe dos dois, se está longe só de mim e perto de você. Não importa. Em inglês portanto, sou eu que falo. Né? É quem está falando. Se estiver perto, é this. Se estiver longe, é that. Tá? Então, por isso que às vezes você olha, what is that? E está traduzido como, o que é isso? Agora, o que é isto está errado. O que é isso? E não o que é aquilo. Porque vai depender, né, da posição das pessoas em português. Em inglês não. Em inglês é perto ou longe. Fechou? Então é isso. Vamos dar sequência então. Falei bastante, agora eu vou tomar até uma aguinha aqui. Nós temos dois exemplos aí embaixo agora. Então, ó, exemplo aqui, ó. This new smartphone is really expensive. Então, este smartphone novo é bem caro. Então, este, ó, tá perto. Olha só a posição da moça, né? Tá apontando, tá pertinho. I don't like these curtains. Ó, eu não gosto destas cortinas, né? Porque tá perto dela, tá do lado dela. Olha agora aqui. That laptop over there is the best one in the shop. Então tá longe, tá vendo? Aquele laptop lá é o melhor da loja. E mais um exemplo. She has decided to read some of those books. Então ela decidiu ler algum daqueles livros que está lá longe. Certo? Então, infelizmente, até agora não apareceu nenhum exemplo disso que eu falei para vocês, de esse, essa ou isso. Mas vai por mim que isso aí é o que mais atrapalha. Porque fora isso é coisa mais fácil, né? Singular, plural. Perto, longe. Não tem nenhum problema. O problema mesmo está no que eu falei para vocês. É quando é o esse, essa e isso que eu coloquei aqui, ó. Tá? Então, perto e dois longe. Seria isso em inglês. Então, aquele, aquela, aquilo, esse, essa e isso, tudo seria representado pelo
that. Ou, no plural, pelo those. Continuando. Outros usos de that. Então, ó, exemplo. That's lovely. That's good. That's great. That's terrible. E etc. Né? Então, o that aí, ele dá uma ideia tipo de ênfase, tipo, que tá lá, né? Tipo, nossa, que bom. Né? Nossa, isso é ótimo. Nossa, que terrível, que horrível, que lindo. Então você usa o that aí e ele nem tem uma tradução, né? Então ele vai ficar um que. Tipo, que lindo, que bom, que legal, que horror. Tá bom? This is the present I bought for Lucy's newborn. Então, este é o presente que eu comprei. Este, porque eu estou pertinho. Aí a pessoa vai e diz assim, that's lovely, ah, que gracinha. Né? This is the company that sold more cars in Latin America last year. Então, esta é a empresa que mais vendeu carros na América Latina no ano passado. Então, o that, além de ter essas expressãozinha de que, né, ele pode conectar duas frases significando esse quezinho aí, que é o pronome relativo, que a gente vai ter uma unidade só falando de pronomes relativos, tá bom? Então aqui é só para você ter noção de que o that ele pode ter outros usos, tá? Mas não se preocupem por enquanto, em princípio, não se preocupem. Fechou? Então, vamos lá. Vamos aproveitar hoje para falar de toda a parte gramatical, que aí vocês podem fazer exercícios e na semana que vem também a gente começa fazendo e corrigindo alguns exercícios. Então vamos lá começar com essas três palavrinhas terríveis que é in, on e at. In, on e at. Por que elas são terríveis, pessoal? Porque elas têm a mesma tradução algumas vezes. Algumas vezes não, mas em outras sim, por exemplo, no, na, né? E aí a gente tem que saber as regras para que esse no ou esse na seja in, seja on ou seja at. Então nós vamos falar só de dois casos, tem mais. Nós vamos falar só de expressões, primeiro só de tempo, tá? E depois nós vamos falar só de expressões de lugar. Então vamos começar com as de tempo. Vejamos alguns exemplos de como podemos falar sobre dias da semana, meses, anos e horas. Então, tá lá. We have football practice on Wednesdays. Então, traduzindo, nós temos futebol, né, ou aula de futebol, ou treino, às quartas-feiras. Ok? Continuando. Our school is closed on weekends. Nossa escola está fechada ou fecha aos ou nos finais de semana. Então tá aí. Tiramos já a primeira regra, né? Qual que é a regra? Quarta-feira, fim de semana. Então qualquer dia da semana, certo? Seja segunda, terça, quarta, quinta, durante a semana, no final de semana, sempre a preposição vai ser on. Tá aqui, ó. A preposição sempre vai ser on quando nós temos dias da semana, fins de semana, sempre que tratar de semana, tá certo? Vamos continuar. Vamos voltar para lá agora. Summer in Brazil starts in December. Então, o verão no Brasil começa em dezembro. The Olympics were held in Brazil in 2016. Né? Os Jogos Olímpicos Os Jogos Olímpicos ocorreram em 2016 no Brasil, certo? Então tá aí, já descobrimos outra regra. Meses, in. Anos, in. Vamos ver se está lá embaixo na nossa tabelinha. In. Meses, tá aí. E anos, tá aí.
Então, qualquer mês, janeiro, fevereiro, março, qualquer ano, 1940, 2020, 2059, não importa, vai ser sempre in. Mas vamos continuar aqui. Tem mais. Our class starts at 10:30 every day. Nossa aula começa às 10h30 todos os dias. Tá aí, horas. Vamos ver se fala isso lá. Tá aqui, ó. At. Eu uso para horas. Então, viu? Nos exemplos ali, agora vocês vão me perguntar, teacher, como que a gente memoriza isso, né? É um monte de regra, olha só o tamanho da tabela. E aqui é só de tempo, né? Ainda tem de lugar. Então é uma tabela que não é pequenininha. Gente, na verdade, a gente precisa ir pelos exemplos, né? Então você começa a ver tanto, né, on antes de dias da semana que fica natural. A gente vê tanto in antes dos meses que fica natural. A gente vê tanto at antes das horas que fica natural, né? Então no começo é sofrido, sim, para quem está aprendendo inglês no começo sofre, mas depois fica natural. Se você vê alguém colocando in, tipo in 6 o'clock ou on 6 o'clock, tipo at 6 o'clock, nossa, tá melhor, é assim mesmo. Então isso se torna natural, né, para quem vai aprender a falar inglês. Agora, para quem tem que fazer provas, testes, eu concordo que o negócio não é tão tranquilo assim, né? Então aqui tem algumas perguntinhas, mas eu já fui fazendo com vocês, né? O que podemos concluir desses exemplos? Qual preposição se usa antes de dia da semana? On. Qual preposição se usa antes de meses e anos? In. Qual preposição se usa para falar as horas? At. Certo? Bem, expressões de tempo com preposições. Então, essas são frases prontas, tá? Então, vamos lá, ó. Existem algumas outras expressões de tempo que usam essas mesmas preposições. Exemplo. It's better to do sports in the morning. É melhor praticar esportes de manhã. They never work in the afternoon. Eles nunca trabalham à tarde. Sarah goes to work in the evening. Sarah vai para a escola à noite. Então, por aqui a gente consegue perceber que os períodos do dia, eles usam in. Vamos ver se a gente acha alguma coisa ali. Ó, períodos do dia, tá certo? In the morning, in the afternoon, in the evening, tá certo? E apareceu aqui também coisas que não apareceu nenhum exemplo pra gente ali, mas eu volto daqui a pouco aqui, assim como também apareceu aqui, mas não apareceu exemplos, tá bom? Mas eu volto, não se preocupem. Vamos lá em cima de novo. Então, os períodos do dia, manhã, tarde e noite, com evening, a gente sempre usa in. Porém, quando eu estiver falando a palavra night, né, aí não é in, mas tem que ser at. Então, at night. At night. Certo? At night. Não esqueçam disso. Tá? Então, todos são in, com exceção do night, que é at. Então, aqui embaixo está anotando, ó. Night, expressão à noite, tem que ser com at. Então, a gente já viu todos os exemplos aí, não tem o que a gente vê. Vamos na tabelinha, então, porque tem coisas que não foram faladas. Deixa eu ver se a cabeça do teacher está na frente. Não, a cabeça do teacher não está na frente. Bem, seguinte. On é usado, galera, para dias, tá? Dias. Não importa que seja dias da semana ou dias do mês, ou um dia de feriado, ou um dia da Páscoa, ou o dia que é a véspera do Natal. Sempre que você tiver uma ideia de dia, sempre você vai usar on. Repara aqui, por exemplo, para você perceber, ó. Aqui tem o mês, March. Só que logo depois do mês tem o dia 14. Então você usa on,
Porque a gente acabou de ver aqui embaixo que quando tem só um mês, ó, é in. Tá? Então só um mês é in. Mas se tiver dia, como tem aqui, ó, o dia do Natal, tá vendo? Ó? A véspera de Ano Novo, é um dia. Então vai ser sempre on. Então, ao invés de você memorizar aqui como o on eu uso antes de dias da semana. Não. O on você vai sempre usar antes de qualquer expressão de dias. Dias do mês, dias da semana, dias de feriado, datas especiais, sempre vai ser on. Certo? Aqui embaixo, né, no in, que a gente não viu ainda, se eu for falar de século, de décadas, que eu não deixo de estar falando de tempo, né? Ó, 2017, por exemplo. E estações do ano, essa daqui é legal você memorizar. Estações do ano, verão, inverno, outono, primavera, também vai ser in. E no at não tem nenhuma exceção, né? No at a gente conseguiu falar tudo que tem no at. Ok? Bem, galera, a questão agora é a seguinte. Nós temos ainda algo na página seguinte, deixa eu voltar aqui, a gente vai falar do in, on e at mais relacionado ao lugar. Mas vai ficar muita informação para hoje. Então eu vou parar aqui nessa parte e aí eu quero ir com vocês lá na página 151 para a gente dar uma treinada aqui, ó, no this is, that is, these are e those are, né? Porque isso a gente já viu. Senão a gente mistura três coisas diferentes, vai dar problema, vai dar confusão. Então é melhor a gente está com tempo, né? Vamos primeiro focar no this, that, these e those, e in, on e at com expressões de tempo, certo? E aí aqui tem um exercício que eu quero que vocês façam. Eu vou fazer alguns com vocês, mas vocês vão terminar, porque na semana que vem eu começo a aula corrigindo isso daqui, tá bom? Então, ó, preencha com a palavra correta e o verbo, o sujeito e o correto. Então, exemplo, ou é this is, ou é that is, ou é these are, ou é those are. Então, letra A, your umbrella, o seu guarda-chuva, pegue. E aqui está dizendo, ó, near. Near é perto, né? Então, se é perto, ou é this is, ou é these are. Umbrella está no singular. Portanto, this is your umbrella. Este é o seu guarda-chuva. Pegue-o. Tá certo? E a letra B, teacher? The shops, as lojas, I told you about. Que eu conversei com você. Que eu te contei. Então, as lojas está no plural. Então, no plural é these are ou those are. Só que aqui, ó, tá falando far. Peraí. Tá falando, ó, far. E far é longe. Então, tá te mostrando que você não tá perto da loja, que você tá longe da loja. Então, se você tá longe da loja e tá no plural, tem que ser those are. Aquelas são as lojas que eu te falei. Aquelas, você tá longe. Tudo bem? Então é assim que você vai fazer o restante. Então não só responda, mas se você não entender o vocabulário, você não vai conseguir fazer, não é verdade? Então você precisa estar atento ao vocabulário, sim. Então é um exercício que vai te tomar aí uns 15, 20 minutos tranquilamente, para que você entenda tudo. Se você tiver sem o livro, anote a tradução. Se você tiver com o livro, tem espaço aqui assim, ó, né, ó, para anotar o significado pequenininho. Faça isso, galera. É importante. A gente aprende com a repetição. Se você nunca anota nada, você não vai lembrar quando precisar. Então, você precisa ir anotando, porque chega uma hora que você anotou tanto aquela palavra que você já lembra. É que a preguiça às vezes não deixa fazer isso, né? Mas está errado. Tem que estar sempre anotando, meu povo. Fechou? Bem, galera,
Então a gente para por aqui hoje, faça um exercício que eu vou corrigir e na semana que vem eu também vou ali no referências de lugar, né? Para a gente dar sequência e depois a gente vai fazer uma pancada de exercício. Tem um monte aí, né? Até página 155 ou 156, é bastante coisa. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês. Kisses, hugs and bye bye.